Sabe aquelas forças invisíveis, como crenças e expectativas? Elas moldam nosso mundo de maneiras que a gente nem sempre se dá conta. Nesta análise, vamos ver de perto como elas criam consequências bem reais, bem mensuráveis, que vão do desempenho em um simples teste até as oportunidades de uma carreira inteira. Vamos começar com uma pergunta que, olha, parece até provocação. Será que uma simples crença pode de fato impactar o QI de alguém? Parece coisa de ficção, né? Mas a psicologia social mostra que a resposta é um surpreendente sim. Então, a gente vai mergulhar em alguns estudos que são verdadeiros divisores de água. Eles revelam como os estereótipos e as expectativas não só bagunçam nossas percepções, mas afetam resultados concretos. Estamos falando de notas em provas, de avanço na carreira, coisas do dia a dia. Para começar, vamos falar de um conceito muito poderoso, conhecido como a ameaça do estereótipo. É um fenômeno psicológico com um impacto, olha, gigantesco no desempenho das pessoas. Imagina só a cena. Está numa situação onde paira no ar o medo de confirmar uma ideia negativa sobre o grupo ao qual se pertence. Essa pressão, por si só, já cria uma ansiedade que atrapalha o desempenho. O resultado? Pior do que poderia ser. E para a gente entender isso na prática, tem um estudo que é um verdadeiro clássico, de Claude Steele e Joshua Aronson, lá de 1995. Foi um dos primeiros a mostrar esse efeito na lata. Eles investigaram como ativar estereótipos raciais podia afetar a performance de estudantes num teste bem difícil. O que eles fizeram foi bem inteligente. Dividiram os estudantes em grupos. Num deles, a pessoa tinha que indicar a raça logo antes do teste. Só isso já ativava a identidade racial dela. No outro grupo, a conversa era diferente. Eles diziam que aquele teste não era para medir habilidade nenhuma, tirando o peso do estereótipo das costas dos participantes. E o resultado foi, assim, impressionante. Quando a raça era destacada, o desempenho dos estudantes afro-americanos caía drasticamente. Mas, quando a pressão era removida, a performance deles ficava no mesmo nível da dos colegas brancos. Isso mostra que a diferença no resultado não tinha a ver com a habilidade, e sim com o poder da ameaça do estereótipo. Mas espera aí, será que é só essa ameaça do estereótipo que está em jogo? Um estudo fascinante de Carla Hoff e Priyanka Pandey, feito na Índia rural, ajuda a gente a desvendar essa questão, olhando para o impacto do sistema de castas. O experimento era o seguinte: estudantes de castas mais altas e Dalits, que antigamente eram chamados de intocáveis, tinham que resolver labirintos. Num grupo, a casta de ninguém era revelada. Já no outro, os pesquisadores anunciavam publicamente a casta de cada um ali na hora. O resultado foi de cair o queixo. Os estudantes Dalits cuja casta foi revelada tiveram uma queda de 20% no desempenho, quando comparados com os Dalits do grupo de controle. 20%. É uma diferença gigantesca. E isso levanta a grande questão, né? Essa queda toda foi causada só pela ameaça do estereótipo, ou seja, o medo de confirmar uma crença negativa sobre a sua casta, ou tinha mais alguma coisa acontecendo ali? E aí que vem a sacada dos pesquisadores para descobrir a resposta. Eles criaram uma nova condição. Dessa vez, eles avisaram aos participantes que, além da avaliação de um juiz, um fator de sorte, totalmente aleatório, seria adicionado à nota. Ou seja, o avaliador não tinha controle total sobre o resultado final. E o que aconteceu foi inacreditável. A introdução desse elemento de acaso fez a diferença de desempenho simplesmente sumir. Desapareceu por completo. Quando os estudantes Dalits sentiram que não estavam sendo julgados só pela sua casta, eles foram tão bem quanto os estudantes das castas superiores. Então, aqui está o pulo do gato. Não era só o estereótipo que estava no ar. Era a antecipação de ser discriminado pelo avaliador humano que fazia os estudantes se esforçarem menos. Quando a percepção de um julgamento enviesado foi tirada da equação, o esforço e o desempenho voltaram ao normal. E essa ideia de antecipação, de expectativa, é o gancho perfeito para o nosso próximo tópico: as profecias autorrealizáveis. Sabe? Aquelas situações em que as expectativas acabam, de fato, virando realidade. No mercado de trabalho, por exemplo, os modelos econômicos mostram como isso pode acontecer de duas formas. De um lado, se um trabalhador acredita que vai sofrer discriminação de qualquer jeito, ele pode pensar: para que vou me esforçar tanto? Do outro, se um entregador acha que um certo grupo é menos capaz, ele vai investir menos no treinamento desses funcionários. No fim das contas, os dois caminhos levam ao mesmo resultado: uma diferença de habilidade que acaba se tornando real.
E tem um experimento clássico de 1968 conhecido como o efeito Pigmalião, que ilustra isso de uma forma muito clara, principalmente no ambiente da educação. A história é a seguinte. Os pesquisadores chegaram numa escola e disseram para os professores que um grupo de alunos, escolhidos aleatoriamente, tinha sido identificado como gênios em potencial, prontos para dar um salto intelectual. A verdade, eles foram escolhidos por puro sorteio. Olha só o que aconteceu em apenas 8 meses. Os alunos que os professores acreditavam serem especiais ganharam, em média, mais de 12 pontos de QI. O outro grupo, de controle, ganhou pouco mais de 8. A expectativa dos professores se transformou num ganho real e mensurável de QI. Mas como isso é possível? Bem, os professores, mesmo sem perceber, deram mais atenção, mais incentivo e mais desafios para esses alunos especiais. E qual foi a resposta? As crianças ficaram mais motivadas, mais engajadas. A crença dos professores, na prática, criou uma nova realidade para elas. Ok, a gente viu tudo isso, mas qual é a grande lição que fica dessas pesquisas todas? O que a gente pode tirar de mais importante disso? O que a gente viu aqui é essas forças psicológicas que parecem invisíveis, os estereótipos que a gente carrega, a antecipação de um tratamento injusto e as expectativas que a gente projeta nos outros, elas não ficam só na nossa cabeça, não. Elas criam resultados concretos, tangíveis, que dá para medir no mundo real. E isso nos deixa com uma pergunta final que é crucial. Se as nossas expectativas têm tanto poder assim, que tipo de realidade a gente está ajudando a criar para as pessoas ao nosso redor? As crenças que mantemos sobre os outros podem ter um impacto muito mais profundo do que a gente imagina.